Oh yes, baby, baby. Fazendo no mundo o seu playground. Mais uma 18 Sinfonia de Ideias Session. É isso mesmo. Dessa vez, as 18 Sinfonias de Ideias Estoicas. Uma das aulas possivelmente mais importantes para homens, né? Algo que, desde que o mundo é mundo, é uma habilidade que, se é necessária, não só para homens, mas com frequência tendemos a sofrer maiores consequências com a falta desta habilidade de controlar as suas emoções, seja no mundo dos relacionamentos, seja no campo das amizades, no campo profissional, sem dúvida alguma, muitos homens já caíram por não terem uma mentalidade estoica. E os pontos que eu vou trazer aqui envolvem tudo isso. Envolve, sem dúvida nenhuma, relacionamentos com as belas donzelas, amizades, modus operantes de vida, área profissional, ter realmente um equilíbrio mental, físico e uma mentalidade onde você, no máximo da sua competência, da sua habilidade, você opera de uma maneira racional, lógica e estoica, né? Não quer dizer que você não sinta emoções, mas que você as controla muito bem. Então, com essa introdução desta sinfonia de ideias, vamos já cair dentro da primeira, que é: abrace o desconhecido e permita que a vida se desenrole em seu próprio ritmo, sem tentar controlar o incontrolável. Confie. Peraí, que eu vou liberar mais um aqui que está entrando, eu vou voltar a falar. Vamos lá. Abrace o desconhecido e permita que a vida se desenrole em seu próprio ritmo, sem tentar controlar o incontrolável. Confie que cada experiência, boa ou desafiadora, é exatamente aquilo que você precisa, seja para fortalecer a sua jornada ou ensinar lições que moldarão quem você está se tornando. O capítulo que você está escrevendo agora, com todas as nuances e complexidades, só fará sentido completo mais adiante, quando um título finalmente se revelar como a síntese perfeita da sua história. Essa daqui já para começar com os dois pés no peito do desavisado. Que ideia braba! Vamos break it down parte por parte, porque tem muito insight dentro dessa breve sinfonia, eu poderia dizer. Então, começando, que é: abrace o desconhecido e permita que a vida se desenrole em seu próprio ritmo, sem tentar controlar o incontrolável. É aqui que muitos homens acabam criando o que se diz muito na nossa geração, e as que vieram um pouco antes de mim e que vêm um pouco depois de mim, a merda da ansiedade. Nunca na vida, desde que o mundo é mundo, estivemos em tempos onde as pessoas têm tanta ansiedade como elas têm hoje em dia. E a razão dessa epidemia, você poderia dizer, é porque as pessoas querem ficar controlando o que não tem controle, né? Hoje nós, por termos talvez comparável com incomparável com qualquer outra civilização antes de nós, eles sabiam que o dia de amanhã podia ser o último. Nós, de certa forma, né, temos comida, temos aonde dormir, temos um chuveirinho, e acaba que você perde esse senso de que, sim, a vida é muito breve se você for realmente parar para pensar. Mas por esses confortos que nos gerados através da evolução, da modernidade, do seu trabalho, você acaba tentando controlar coisas que são incontroláveis, coisas que não tem como você controlar. E o que que são essas coisas? Por exemplo, é a reação de uma bela donzela ao falar com você. Você não tem controle sobre como ela vai reagir quando ela falar com você. E aí, por que que muitas vezes os caras ficam nervosos para falar com a mulher? Porque ele quer ter esse controle. E é, brother, esquece. Você nunca vai ter. Já não existe habilidade que faça você ter. O que você deve começar a operar, a É o maneira. quê, tá? Tem mais um áudio aí falando? Cadê? Peraí, eu tenho que tirar o áudio da galera. Ativar o mudo. Muito bem. O que você tem que fazer é simplesmente se desprender do resultado, né? E o resultado é o que ela vai dizer, sim ou não, gosto de você, não gosto de você. Você não vai conseguir controlar isso. Então, quando você começa a abraçar o desconhecido, não só para fazer um approach, mas, pô, aceitar convites diferentes, aceitar convites de pessoas que, de repente,
você não aceitaria tanto, porque talvez você não tenha uma proximidade, ou essa pessoa é, tem alguns aspectos que você não acha tão interessante. Mas ela te convidou de repente para jogar um futebol, para jogar voleibol. Teve recentemente uma mentoria que eu fiz com um cara que ele falou que na cidade dele tinha um beach club, um beach tennis club, um negócio assim, de jogar tênis na areia. E muita gente do trabalho dele, galera que ele conhece da faculdade, todo mundo ia lá e meio que virou um point da cidade, e não um lugar para beber e encher a cara, não, para fazer esporte mesmo. Então tinha muita mulher, tinha muita gente da hora e ele, mano, mas beach tênis é foda, né? Pô, é um esporte meio zoado. Eu, brother, que mentalidade baixa, pequena é essa? Não, esteja aberto a experiências, e sem esperar muito delas, simplesmente para ter a experiência. Principalmente quando você é mais jovem, isso é um erro crucial que eu vejo hoje que eu tenho 33 anos, eu posso falar da galera de 20, 21, 22, 23. Mano, essa época é para ter experiência. Você precisa acumular experiências em todas as áreas possíveis. Todas as áreas possíveis. Quanto mais experiência, mais rápido tiver, melhor. Claro que você não quer viver uma vida de hedonismo, atrás de prazeres fugazes. Tenha sempre o equilíbrio, mas é importante ter experiência, abraçar o desconhecido, né? Continuando na Sinfonia de Ideia, o próximo ponto é justamente isso. Confie que cada experiência, boa, ruim, desafiadora, triste, o que for, é exatamente aquilo que você precisa. Você precisa passar por isso para aprender, seja para fortalecer a sua jornada ou ensinar lições que moldarão quem você está se tornando. Se você realmente parar para pensar, por exemplo, no seu passado, é muito importante fazer esse exercício que eu vou falar agora. Você realmente começar a pontuar momentos chaves da sua vida, aonde você talvez se deparou com duas possibilidades, ou três, ou quatro, e decidiu tomar um determinado caminho. Parar para pensar e falar como a minha vida teria sido se eu tivesse percorrido outros caminhos, essa é uma resposta que quase sempre não é só imaginário, você nunca vai conseguir bater o martelo e falar isso e aquilo teria acontecido, mas vale o exercício mental. E depois, no nível pessoal das decisões que você tomou, quais foram as lições que você aprendeu por aquele caminho, boas, ruins, tristes, felizes, qualquer que seja, e falar, hoje eu sou um cara assim, assim, assado por causa daquela experiência que eu tive lá atrás. É importante fazer esse exercício para entender realmente como as experiências do passado, que não necessariamente foram sempre boas, te engrandeceram hoje, te fizeram ser esse cara que você é hoje. Boas e ruins outra vez. Por isso que eu também sempre falo, cometa todos os erros, mas não cometa os mesmos. Porque o erro vai ser inevitável. Começando por aí também. Depois, vamos errar diferente. Ou ficar batendo a cabeça sempre no mesmo erro. Digo isso quantas vezes situações que a gente acaba se envolvendo com uma mulher que a gente já viu aquele filme antes, a gente já viu aquela história, a gente sabe como vai acabar aquilo. E a gente decide mesmo assim ficar naquele relacionamento. Para, não faça isso. Ou, puxando a responsabilidade para nossa vida, você foi lá e fez merda, você foi lá e não foi dedicado, você foi lá e foi uma matinha que não fez as coisas no prazo, deixou passar a oportunidade. E aí você tem que assumir responsabilidade sobre aquilo e falar assim, porra, não vou deixar isso acontecer outra vez. Aquela última vez, quando eu fiz um trabalho da faculdade, do trabalho, e fiz aquele trabalho nas coxas, de último momento, eu não vou mais fazer isso, eu vou tirar mais tempo para me dedicar e fazer um trabalho melhor. E aí, por alguma razão misteriosa, é o que te proporciona novas possibilidades, novas oportunidades, novas conexões, porque você aprendeu com o erro anterior para não fazer aquele mesmo erro. Então, também olhar com um olhar raio-x de insights para o passado também, né? Como já diria, puta, agora vai me fugir quem falou, mas eu tenho certeza que foi algum imperador romano que ele fala que um grande guerreiro ele tem um olho no presente, um olho no passado e um olho no futuro. Ele está olhando o tempo todo lugar e trazendo insights, né? E a sinfonia de ideias acaba com o capítulo que você está escrevendo agora, com todas as suas nuances e complexidades, só fará sentido completo mais adiante, quando o título finalmente se revelar como a síntese perfeita
da sua história. Vou, por exemplo, dar um exemplo pessoal meu, que eu posso falar de coisas nesse sentido, para aqueles que já viram outras aulas. Quando eu fui morar em Ibiza, que eu trabalhei como vendedor de tickets de festa na praia, fazendo approach, falando com pessoas em 5 idiomas todos os dias, foi o PhD, o magistrado que eu poderia ter feito para depois criar o Sem Mimimi. Porque o que eu conheci ali de interações humanas, pessoas, mundo, eu não poderia, sinceramente, nesse caso, falar que eu aprendi em 4 anos dentro da faculdade. Foram outras experiências que eu fiz, que eu aprendi, que eu adquiri na faculdade. Mas essa desenvoltura, entendimento do ser humano, e Ibiza foi o que melhor me proporcionou na vida. E aí é o que eu estou dizendo nesse capítulo final aqui dessa Sinfonia de Ideias, que é esse capítulo que eu estava escrevendo naquele momento, eu não entendia, nem pensava, para falar a real, o quanto aquilo ia me fortalecer, me ajudar, me engrandecer. Então, por último, conectando com um dos pontos primeiros que eu falei, por isso que é importante buscar experiências, buscar novos aprendizados em novas áreas, não falar assim logo de cara não para as oportunidades, porque é importante se testar, se provar, ter experiência, se engrandecer, né? Importante. Muito bem, vamos para a próxima. Número 2. Entenda que é possível estar bem ou agradar. Vamos lá outra vez. Entenda que é impossível estar bem ou agradar a todos a todo tempo. Perca o interesse em manter vínculos, conversas ou fazer parte de situações que você não compartilha a mesma energia mais. Com o tempo, você irá perceber que se sente bem melhor desde que começou a ser um pouco mais egoísta. Cheguei nesse ponto da vida que se alguém não é uma boa pessoa, não, corrigindo. Chegue nesse ponto da vida que se alguém não é uma boa pessoa e não te faz se sentir bem, é basicamente foda-se você. Essa daqui é uma das mentalidades assim, você pegar o estoicismo e torcer como uma toalha molhada, vai sair essa sinfonia de ideia aqui. Então, entender que você não vai agradar a todos. Meu Deus, como essa é um veneno também, eu diria, da minha geração, da que veio depois de mim, mais ainda. Principalmente por causa das redes sociais, onde a gente quer que todo mundo goste da gente. Os likes são importantes, os comentários, né? Essa futilidade é toda importante na nossa geração para você se sentir bem com você mesmo, porque outros gostam de você. Esquece essa porra pra ontem. Não é a maneira como nós temos que operar no mundo. Foda-se se as pessoas gostam de mim ou não. Eu não tô nem aí se você gosta de mim ou não. Eu realmente não poderia me importar menos com a sua opinião sobre o que você pensa de mim. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu represento, e isso é tudo que me importa. Se você eventualmente gostar de mim, ótimo. Se você não gostar de mim, segue a sua vida, eu vou seguir a minha, né? E não me enche o saco de preferência. Mas essa é a maneira como você, primeiro de tudo, não se sente mal sem a necessidade, porque muitas vezes somos reféns dos julgamentos alheios, e depois, porque é a única e melhor maneira de você se conectar com as pessoas corretas, que estão na sua mesma vibe. Para usar um exemplo recente que eu fiz esse final de semana, com o quinto colocado no overall do Arnold Classic, o Wagner Nunes, que é um cara brabíssimo, vai vir aqui na mentoria também dar aula sobre vários pontos que eu deixo para falar depois. Mas ele, em determinado momento, ele falou lá no podcast, ele falou assim, mano, eu acredito em mim, eu acredito que eu sou o melhor, eu sou um cara foda. E muitos lá na minha cidade, principalmente porque ele mora numa cidade pequena, me consideram, ou eu levo a fama de ser um cara arrogante. E eu falei pra ele, você falando isso não me parece ser um cara arrogante, você me parece ser um cara confiante. E é com esses tipos de caras que eu quero me juntar. Eu quero andar com esses caras que, sim, eles internamente têm essa confiança deles acharem que eles são os caras mais foda que existe no mundo. Porque eu acho que eu sou o cara mais foda do mundo. Então eu quero me juntar com outros caras que também pensam assim sobre si mesmos.
Porque se ele também tem essa mentalidade positiva como eu, ele vai querer se conectar com caras como eu. Porque aí a gente consegue ser foda junto. A gente não tá disputando ego aqui. Eu sou melhor que ele aqui, ou ele é melhor que eu ali, não. Eu quero me juntar com cada um é bom em uma área, cada um é bom em alguma coisa. E um time é justamente isso, quando você completa o outro. Você tem um time, um grupo de amigos, nesse caso, você tem quatro, cinco amigos que são caras que têm conhecimentos muito fodas em determinadas áreas que você não necessariamente tem, e vocês têm um conhecimento mútuo, que muitas vezes é o que conecta, né? Seja um interesse por uma área profissional, mulheres, fazer dinheiro, esporte, aventuras. É por isso que eu te digo também que as minhas amizades mais importantes e fortes e presentes na minha vida hoje são amizades que eu compartilho esses interesses, seja de ganhar dinheiro, seja de viajar, seja de ter uma saúde boa e fazer esporte, ou evoluir mentalmente. Eu não quero andar com caras que não estão nessa pegada aqui que a gente está fazendo hoje, e faz vários outros dias, que é ler livro, ver vídeo, estudar, debater, se conectar com outras pessoas, ver o que está acontecendo de ideia, aprender. É isso, é nessa vibe que você tem que estar. Então, perca o interesse em manter vínculos, conversas ou fazer parte de situações que você não compartilha a mesma energia. Muito importante essa parte aqui, rapaziada. Se estão andando aí em círculo social, onde os caras não estão falando sobre essas coisas que a gente está falando aqui, ganhar dinheiro, viajar o mundo, sair com mulheres de qualidade, evoluir, né? Se não tá tendo essas conversas, é o círculo errado, não tem como. Claro, fala merda, tem que ter umas merda, né? Também eu já vejo alguns caras bitolados que perdem o senso de humor. Sim, faça piadas de quinta série. Eu faço várias vezes e é legal, é engraçado. Se você acha que eu sou um otário, eu não quero me conectar com você, porque você é um cara chato que não tem senso de humor. Tchau, vai embora. Mas é importante ter todas essas conversas que eu estou também trazendo aqui. E aí, com o tempo, você irá perceber que se sente bem melhor desde que começou a ser um pouco mais egoísta, que começou a pensar só em você mesmo. E que eu quero me juntar com outros caras porque eu quero crescer, né? Eu não quero ficar andando com perdedor, mano. Me chama aí de egoísta, arrogante, foda-se. Tô te dando a ideia aqui para evoluir, você tá travado, eu vou seguir viagem. Esse trem aqui vai embora, ele não para. Então, chegue nesse ponto da sua vida que se alguém não é uma boa pessoa e não te faz sentir bem, é basicamente foda-se você. Tchau. Simples assim, sem remorso nenhum. Próxima. Número 3, hein? O homem sem mimimi é claro e objetivo com as suas intenções em todas as fases do relacionamento, seja para criar uma relação verdadeira e autêntica sem esconder as suas intenções, passando por deixar claro como espera ser tratado e o que quer no relacionamento, até o final, onde deixa claro que já não é aquilo que deseja na sua vida. Ser claro e direto com as suas intenções não é uma estratégia para pegar a mulher, é a maneira como o homem deve viver. Bam! Essa daqui eu vou começar pelo final, porque é justamente isso que começa a fazer a diferença quando você opera de maneira A ou B na vida. Os caras sempre me perguntam: approach, faço direto ou faço indireto? Sempre direto, mano. Sempre direto. Não existe indireto. Indireto é coisa de frouxo. Direto. Eu sou claro com as minhas intenções, com meus objetivos. Eu não fico rodopiando ali, cercando. Não, é sempre direto. Agora, é claro, sempre tem aqueles caras que entendem direto como chegar na mina e falar: Você é gostosa, eu quero te comer. Entre ser direto, claro, como eu me referi anteriormente, e isso que eu acabo de falar, tem uma grande diferença de um ponto ao outro. Não vou entrar em tanta especificação nisso, porque é um tanto quanto óbvio também. Mas ser claro é sim, se eventualmente você se depara com uma mulher em qualquer âmbito social, você chegar e se apresentar e falar: Eu acho que a gente não se conhece ainda. Acho que não nos conhecemos ainda. Olá, vim me apresentar para você porque eu quero te conhecer. Dar um elogio sincero e falar que essa mina te chamou a atenção por qualquer que seja a razão dela. Pelo cabelo dela, pelo andar dela, por ela ter uma energia, por ela ter um cheiro, por ela ter um gosto que você percebeu no livro dela, no fone que ela estava escutando uma música, enfim. Isso é ser direto.
Eu não tô ali perguntando se tem um restaurante, porque eu tô esperando um amigo meu vir. Eu não tô ali perguntando a hora, não. E isso também é no âmbito do campo profissional. Quantas vezes, de repente, você não pode fazer exatamente esse mesmo approach? Por exemplo, numa feira de negócios, de networking, você chega para uma pessoa que você ali viu pelas redes sociais, ou talvez você tenha interesse de trabalhar, de se apresentar, e você chega, com licença, acho que não nos conhecemos ainda. Vim me apresentar para você. Sou fulaninho, eu trabalho com isso aqui e te admiro no mercado e quero aprender com você, ou tenho uma oportunidade de negócio, acho que podemos trabalhar juntos, acho que troca cartão e tchau. Mesma coisa que falar com uma mulher. Ou também quando você tem um problema com a sua mina, ou com o seu amigo, ou com a sua família, ou com o seu chefe, ou com o seu estagiário, e você chegar, ó, o negócio é o seguinte, você está errando aqui. Ou o negócio é o seguinte, eu não gosto quando isso acontece. Tem que evitar isso daí. Não tô, ai, mas sabe o quê? Aquele dia. Não, ó, não gostei, temos que mudar isso. Quais são os problemas? Tá com algum problema comigo? Fala agora. Qual é que é? Tá com essa cara aí? Você vê, isso serve para homem, para homem, amizades, mulher, trabalho. O que foi? Tá com essa cara aí, olhando, tá com algum problema? Fala. O poder que isso tem, rapaziada. Uf, é ser direto o tempo todo. Tive uma situação hoje com um cara no escritório lá. Que eu falei assim, qual é que é? O que que foi? Né, a gente estava discutindo uma proposta, tal, ele mandou uma ideia, eu mandei uma ideia, ele ficou assim, com uma cara de que não tinha entendido ou concordado, ficou com uma cara perdida. Eu notei que a cara dele estava perdida. Eu falei, talvez ele não entendeu, talvez ele precise de melhores explicações da minha parte. Então ele ficou com a cara assim, eu falei, o que que foi? Fez a cara aí, não entendeu o que eu falei? Tem alguma dúvida? Quer mais explicação? Vamos trocar ideia. Fala que eu te, né? Ser direto, tem que ser. Só que, claro, para ser direto, muitas vezes você precisa, muitas vezes não, todas as vezes você precisa ter uma percepção social aguçada, né? De também não ser o cara chato que fica, "Ó, qual é que é? O que foi? Fala na cara, igual uma mulher, né? Fala na cara, Britona. Por que você não fala na cara? Eu, tipo, por quê, brother? Ninguém tá falando nem de você. O cara vira paranoico na cabeça dele, né? Então, é importante ser direto e ser claro, seja para criar uma relação verdadeira e autêntica, sem esconder as suas intenções. Então, isso também serve para quando você fala com uma mina: olha só, eu não quero nada sério. Já tô te avisando logo desde o começo para você já se envolver sabendo. Eu não tô atrás de uma namorada. Acabei de terminar com a minha e preciso de um tempo para me entender. Não vá achando que esse negócio vai ser um negócio de eu tô procurando uma namorada. Se for o caso, é isso que você tem que falar. Ou se você fala, pô, mano, tô numa pegada que já quero ter filho. Por exemplo, o cara entrou numa brisa mais velho, de repente ele quer ter filho. Tá saindo com a mina lá, e eventualmente você tem que ter essa conversa. Falar, ó, qual é que é? O que que você pensa sobre filho? Qual é a sua ideia? Ai, não, eu quero ser uma mulher empoderada e eu ainda tenho uma carreira promissora e promíscua. Então eu não penso em ter filhos pelo menos daqui 5 anos. Ok, não funciona para mim. Isso não funciona para mim. Tchau. Temos objetivos diferentes. Te desejo o melhor. Vá viver a sua vida. Eu vou viver a minha. No hard feelings, sem sentimentos magoados. Então, inclui isso quando você entra dentro de um relacionamento, passando por deixar claro como espera ser tratado. Então, o bagulho é o seguinte, gata, tem que me respeitar. Não vai ficar me cortando, não vai ficar gritando, não vai ficar muitas vezes desequilibrada e descontando as suas frustrações em mim. Não vou aguentar isso. Tô te falando já. Se de repente você teve essa parada com outros caras, onde num dia estressante como todos nós temos, juntou toda aquela estresse, aquela frustração e você vê em mim uma forma de uma válvula de escape para eu ficar aqui aguentando o seu desequilíbrio emocional, te digo, não vou ser esse cara. Não vou. Isso não quer dizer que eu não vou criar um espaço para você se recompor emocionalmente, tendo essa presença masculina que sou, para quando você quiser a minha ajuda, o meu apoio, o meu porto seguro emocional, te darei. Mas entenda que não aturarei desrespeito, falta de educação, gritaria. Não vou. Tem que ser claro, tem que ser claro, já se envolve sabendo. E por último, até o final, onde se deixa claro que já não é aquilo que deseja na sua vida.
Também, rapaziada, no final do relacionamento, quando você sente que já não tem mais, isso é uma parada que muitos homens não têm essa habilidade, porque não é ensinada na escola, e quando você entra num relacionamento, você jamais é, imagina que um dia você possa terminar, mas a maioria dos relacionamentos terminam, e quando eles terminam, preferencialmente cabe a você perceber que vocês já estão fazendo hora extra, já tá fazendo mal para ambos, e chegar e falar, olha só, foi muito bom que a gente viveu até aqui. Eu vou guardar o melhor, no hard feelings, mas precisamos terminar aqui, né? Te desejo o melhor. Tchau. É foda, muitas vezes, a maioria das vezes é muito foda fazer isso, né? Porque a maioria das vezes a gente também tem sentimento, tem memória, tinha planos e machuca, mas é parte do processo. Lembra lá na primeira Sinfonia de 10 que eu trouxe essa questão. É parte da experiência, da jornada. Você tem que passar por essa dor para se engrandecer, para ir para o próximo capítulo. Próxima. Número 4, acredito. O mais importante que aprendi foi entender que ninguém merece o meu tempo e atenção se não é capaz de me dar o seu e valorizar o meu. Parei de ir a lugares onde não tinha um lugar para mim, de estar disponível para aqueles que não me merecem e cortei muitos vínculos quando percebi que, se eu não falasse, não falavam comigo, e se eu não fazia planos de nos vermos, não nos víamos. Dói dar-se conta disso, mas é aliviador não ter que implorar pela amizade ou afeto de ninguém. Baby! Nossa, tem uma sinfonia, sinceramente, rapaziada, que eu tenho que ler e colocar o capacete em mim mesmo, porque o negócio é muito doido. Ó, vamos lá, vamos ler juntos isso daqui. O mais importante que aprendi foi entender que ninguém merece meu tempo e atenção se não é capaz de me dar a sua e valorizar a minha. Ou seja, se eu tô te dando meu tempo e minha atenção e você tá cagando pra mim, é, exemplo, porra, se eu tô ali pessoalmente com uma bela donzela, com amigos, e eu tô falando alguma coisa, e o nego vai e pega o celular na minha frente, assim, ó, eu paro de falar. Na hora, na hora eu paro de falar. É uma das maiores mensagens subconsciente que um homem pode passar para os outros, para demonstrar que ele tem respeito pelo seu tempo e pela sua atenção. No momento que as pessoas não estão prestando atenção em você, né? Você para de falar, fala, não, faz aí o que você tem que fazer no seu telefone e depois eu continuo. Se preocupa não. No hard feelings também, ó, sem sentimentos feridos. Faz o que você tem que fazer, não. A minha atenção eu dou para quem merece, para quem me dá valor para ela. Se eu tô falando aqui, você tá jogando, cagando, dou um exemplo que não é nem nesse sentido de relacionamentos, por exemplo, homem e mulher, mas um exemplo da minha bela donzela, que há algum tempo atrás tinha uma amiga, que ela morava com essa amiga, e aí essa amiga tinha sempre alguma história com o namorado dela. E com frequência essas histórias não eram histórias felizes. Era que ele não fala com ela, que ela era ciumenta. Histórias que sempre era algo que ela precisava desabafar com a minha namorada. E aí o que acontecia é que quando ela vinha contar essas histórias para minha namorada, ela vinha descarregando o caminhão de história, de emoções, sentimentos, de falar, de querer atenção. Era isso. Pergunta se essa mina perguntava alguma coisa para minha namorada, do tipo, e você, amiga, como você está? Como está o seu relacionamento com o boy de São Paulo? Me conta, você está feliz? O que que vocês fazem? Ele te trata bem? E o sexo, amiga, como tá? Me conta. Porque as mulheres falam sobre isso, evidentemente, né? Seria tolo da nossa parte achar que elas não falam sobre essas putaria. Falam sim, né? E trocar ideia. Mas não, mano, essa mina, basicamente, o que ela queria era sugar a energia da minha namorada, nesse sentido de, basicamente, uma orelha, um ouvido amigo ali, mas não tá nem aí pra você, tá cagando pra você. Quando você começa a falar, como ela já tinha me falado várias vezes que acontecia, ela começava a falar, ela pegava o telefone. Fala, essa pessoa tá cagando pra você, gata. Meu amor, por favor, essa sua amiga tá cagando pra você. Você está se desrespeitando todas as vezes que você tenta falar com ela, ou até mesmo ouvi-la.
Porque não é algo que você tem de especial como amiga, que ela quer desabafar e se sentir conectada com você. É só te descarregar a válvula de escape. Esse é o relacionamento que você quer, minha linda. E aí, você percebe que você não precisa chegar para ela, para as mulheres nesse sentido, e falar: se afasta dessa mulher, ela não vale nada. Você tem que levar ela com o raciocínio. Então, voltando porque eu estava falando na sinfonia de ideia, é a parada de valorizar a sua atenção e não dar pra qualquer um. E depois, evidentemente, que a pessoa me dê a atenção dela, que é você, por exemplo, nesse caso, uma mulher que desabafa com você mesmo, né? Que precisa dessa conexão com um homem masculino, esse porto seguro, para sentir que ela tem ali, nem que seja um bom ouvinte, né? Como muitas mulheres precisam. Eu diria todas elas. Homens também, mas homens conseguem não necessariamente ficar precisando falar dos seus sentimentos o tempo todo, como as mulheres precisam, né? Então, continuando aqui, parei de ir a lugares onde não tinha um lugar para mim, de estar disponível para aqueles que não me merecem, e cortei muitos vínculos quando percebi que, se eu não falasse, não falavam comigo, e se eu não fazia plano de nos vermos, não nos víamos. Isso daqui eu digo que eu pessoalmente apliquei muito em amizades. Caras que de repente a gente só se via se fosse eu que mandasse uma mensagem. E aí eu não mandei, parei de mandar mensagem. Um ano, 2 anos, 3 anos depois, nunca mais nos vimos. Ou seja, agi corretamente, porque se não fosse eu o tempo todo, isso não levava a lugar nenhum. Então, não perdi nada. Deixei de ser trouxa, você poderia dizer nesse caso. Mas deixei de ser trouxa, trouxa leva um significado pejorativo para mim mesmo, que não é algo positivo, né? Aprendizados, sempre aprendizados e experiências. E por último, dói dar-se conta disso, mas é aliviador não ter que implorar pela amizade ou afeto de ninguém. Porque nesse momento você filtra quem são os verdadeiros. E aí você não implora por nada. Aí você começa a entender também como se cria a mentalidade de abundância. Olha só. Mentalidade de abundância, que é tipo assim, não, o mundo é vasto de pessoas para eu me conectar, sejam homens, amigos, profissões, profissional, mulheres, clientes. Eu só preciso encostar nesse poder de divino de abundância e fazer as coisas acontecerem depois como consequência. Mas para chegar nesse ponto, como eu termino nessa sinfonia de ideia, vai doer, vai machucar, vai ter momentos sozinhos, vai ter momentos que você vai se perguntar se o que você está fazendo é o certo. É o inferno que você está passando. Continue, continue em frente, porque a tendência muitas vezes é a gente voltar para essas amizades que não nos fazem bem, relacionamentos que já cumpriram seu prazo de validade, trabalhos que já não fazem mais sentido. Tive recentemente um mentorado que uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele foi ele ter sido mandado embora do trabalho dele. Ele já estava há alguns anos levando aquilo com a coxa, por causa de um conforto financeiro, enfim. E aí já não estava trabalhando com mais vontade, mandaram ele embora. Ele está começando aí uma nova, no, eu diria, uma nova versão da vida dele. Começou a fazer esporte, começou a fazer teatro, começou a se envolver com outros clubes de esporte, como bicicleta, como corrida no parque. Tá saindo com belas donzelas. Um cara que exemplifica essa sinfonia de ideias. Próxima. Você sabe que amadureceu de verdade quando entende que nem toda situação exige uma reação da sua parte. Muitas vezes, o maior ato de sabedoria e autocontrole é simplesmente observar a distância, permitindo que as pessoas sigam cometendo as mesmas escolhas e erros que sempre fizeram. Afinal, não cabe a você corrigir o que elas insistem em não aprender por si mesmas. Essa também é uma que dói muitas vezes aprender, mas é crucial também, porque não tem como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Em outras palavras, é isso. Não tem como. E quando essas pessoas de repente têm um vínculo mais íntimo, seja amizade, seja porque você conhece o cara há mais tempo, família também, mulheres, a gente quer ali ajudar, porque no final também somos boas pessoas. E acabamos, como consequência de tentar ajudar essas pessoas que não querem ser ajudadas, é, sofrendo nós mesmos.
né? Então, por isso que muitas vezes é importante entender que muitas vezes o melhor que você pode fazer para ajudar uma pessoa é se distanciar. Muitas vezes é o melhor que você pode fazer para ela, né? Porque somente com a sua ausência, né, com a sua ausência na vida dela, ela começa a entender que ela precisa mudar. Então, mentalidade estoica essa também. Como que você vai falar para uma mãe que tem o seu filho drogado que ela precisa se distanciar dele? Porque essa é o melhor que ela pode fazer. Foda pra caralho, mas em muitos casos é o que exatamente o que ela tem que fazer. Veja o filme, um dos meus filmes favoritos também, Basketball Diaries, em português, Diário de um Adolescente. Um dos primeiros filmes lá do Leonardo DiCaprio, quando ele era moleque ainda, ele faz um drogadinho. Esse filme eu vi com uns 15 anos de idade. Esse filme fez assim com a minha cabeça. Muito bom. Pega muito desse insight que eu acabo de falar aqui. Ah, e a conclusão mais estoica dessa sinfonia de ideias é: muitas vezes o maior ato de sabedoria e autocontrole é simplesmente observar a distância, permitindo que as pessoas sigam cometendo as mesmas escolhas e erros que sempre fizeram. Mas também eu adicionaria a essa sinfonia de ideias observar a distância para não ter uma reação inapropriada, como costumamos muitas vezes no calor do momento, com a flor da pele, reagir de forma impulsiva e isso acaba gerando novos problemas. Erradíssimo, autocontrole, sempre. Próximo. A maneira estoica, sem mimimi de ver respeito, não é aquela típica cagação de regra filosófica do respeito se ganha. Ó, melhor corrigindo. Respeito não se ganha, respeito se conquista. Esquece isso. Eu automaticamente sempre respeito todo mundo. Depois, as pessoas têm sempre a oportunidade de perder o meu respeito baseado em seu comportamento comigo e com os outros. Vamos lá, porque todo mundo já ouviu essa frase em algum momento da vida, em algum lugar. Respeito não se ganha, respeito se conquista, né? Então, isso, em outras palavras, é dizer que você vai sair por aí, pelo mundo, sem demonstrando respeito para ninguém, até que essa pessoa se mostre digna de respeito. Essa não é uma maneira inteligente de navegar o mundo. Não, porque você vai fazer mais inimigos do que amigos. Eu não estou falando para sair por aí glorificando qualquer um, glorificando as pessoas. É outra questão isso aqui, ficar pagando pau para todo mundo, não é isso. Mas o respeito, o que que é o respeito nesse caso, né? Olha, sim, senhor, seja Vossa Excelência, por favor, passe na minha frente, que o senhor merece respeito. Não. É simplesmente eu olhar para as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? Tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu quero que as pessoas falem bom dia. Se eu estou numa. Eu vou dar um exemplo hoje. Eu fui no dentista e estava numa sala de espera e que de tempos em tempos entravam pessoas nessa sala de espera e não entravam dando bom dia. Para mim, essas pessoas não têm educação, né? Eu espero ser tratado por estranhos dessa forma. Não fico magoado, né? Evidentemente, se elas não fazem isso comigo, mas esse é um respeito que eu dou aos outros. Então, quando eu entro, por exemplo, num lugar social, qualquer lugar, que seja da minha casa, que seja na portaria, que seja num parque, eu falo bom dia para as pessoas. Padaria, farmácia, bom dia, boa tarde, é como eu opero pelo mundo respeitando as pessoas. Então, eu automaticamente dou o meu respeito, falo obrigado, por favor, com licença. Na medida do possível, eu posso tentar ser simpático e falar como vai ser o dia até agora, como, por exemplo, fiz hoje algumas vezes. É, e a partir do momento que a pessoa não me demonstra esse mesmo respeito, aí ela perdeu o meu respeito. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente eu chego num lugar e eu falo bom dia e não me responde de volta, ok. Talvez ela não seja tão digna do meu respeito, já entendi. Claro, ela pode estar num dia ruim, como todo mundo tem, eu não conheço ela, mas já me liga uma bandeira vermelha, uma red flag aqui. Ou, por exemplo, como eu falei aqui no final do texto, né? É, tem sempre a oportunidade de perder o meu respeito baseado no seu comportamento comigo e com as outras pessoas. Então, por exemplo, se eu estou num restaurante com uma mulher e o garçom vem várias vezes e traz coisas e ela não fala obrigado, né? Ela não está sendo desrespeituosa comigo, ela está sendo com o garçom.
Eu até poderia fazer o argumento de que ela está sendo desrespeituosa comigo, sim, porque ela, se ela está comigo, ela tem que respeitar os outros. E eu não ando com pessoas assim, mas daí eu já descobri que eu não quero ela mais na minha vida. É porque ela não sabe ter respeito com os outros. E essa também é como você se carrega pelo mundo como se fosse um lorde mesmo. É o arquétipo do elegante ali, do lorde britânico, do cavalheiro, né? Do cavaleiro, do Sir, né? O Sir da Inglaterra. É, você entende que é uma maneira como ele se porta, né? Vê quem são os, não sei se é consagrados ou nominados ou premiados com esse título na Inglaterra, de Sir. São só caras aí que você vê que é um gentleman. Paul McCartney. Quem mais tem? Sir Alex Ferguson. Tem vários. Só cara pica. Charles Darwin. Vamos lá para a próxima. Em apenas 2 meses, você será capaz de conquistar mais amigos e conexões genuínas ao demonstrar interesse sincero pela vida, pelos pensamentos e pelos sentimentos das pessoas ao seu redor. Mais do que conseguiria em 2 anos inteiros investindo seu tempo e energia em tentar convencer os outros a se interessarem por você. Então, a frase mais curta, a versão mais curta dessa frase é: você vai fazer mais amigos se interessando pelas pessoas em 2 meses do que passar 2 anos tentando fazer com que as pessoas se interessem por você. Então, deixar o seu ego, o seu egocentrismo de lado por um segundo e se interessar para as pessoas, ao invés de ser esse cara, eu sou o cara mais interessante do mundo e todos devem se interessar por mim porque eu sou o cara mais foda. Não, esquece isso. Se interesse pelas pessoas que automaticamente também elas vão se interessar por você. Então, por exemplo, imagina que eu estou numa conversa com uma pessoa que começa a falar que já fez algumas viagens na vida dela interessantes, né? Como eu acredito que muitos de vocês sabem aqui, eu já conheço um terço do mundo. Eu não preciso sair por aí cantando aos mares e aos ventos, que eu sou um cara que já conheceu bastante lugares do mundo. Não. Mas quando uma pessoa começa a falar sobre as suas próprias experiências, eu começo a indagá-la. Ah, quando você foi nesse lugar, você foi. Quando você foi para Tailândia, você foi para Korong? Você só fez Tailândia ou você também foi para Camboja? Ah, só foi Tailândia? E quando você foi para Itália, você foi para o sul da Itália também, para Sicília? Ou você só foi para Roma e Milão? Aí a pessoa, como assim esse cara sabe, né? Dessas coisas. Aí ela começa a se interessar por mim também e me perguntar, aí eu falo. Então você vê um exemplo curto e breve de como muitas vezes se interessar pelas pessoas faz com que elas também se interessem por você. Próximo. Regra número 1 da vida. Sempre tenha algo mais significativo, produtivo ou interessante para fazer do que passar o seu tempo esperando pela resposta de mensagem de alguém. Preencha sua vida com propósito e ações que valham a pena, porque o tempo que você perde esperando por alguém é tempo que você nunca recupera. Isso daqui, digo também que já passei por situações assim, mas quando eu era mais jovem, assim, eu acho que eu passei isso quando eu tinha uns 19 anos. De ficar esperando que a bela donzela responda a mensagem. E ficar ali, pô, será que ela vai responder ou não vai? Aí, de repente, é sexta-feira, vocês combinaram de sair, ela não deu o ar da graça, e você, pô, os caras também estão me convidando para fazer alguma coisa, eu também posso fazer outra coisa, e agora ela não me responde. Você está esperando a mensagem dela para decidir o rumo que a sua vida vai tomar. Negativo. Nessas situações, muitas vezes, aí eu te digo com mais experiência como eu operava, né? Nesse exemplo que eu trouxe aqui. Então, imagina que na terça, na quarta, na quinta, eu combinei com uma mulher que a gente ia sair na sexta-feira. Antes do meio-dia, eu mando uma mensagem para ela falando alguma coisa randômica, para ver se ela me responde, ou alguma coisa específica do date. Tipo, te vejo tal hora, né? Te vejo aqui, ou vou atrasar uns minutinhos, qualquer coisinha assim, né? E aí, se ela não responder, digamos assim, até umas 4 da tarde, né? Partindo do princípio que a gente, de repente, iria se encontrar 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, enfim. Até umas 4, 5 horas da tarde, se ela não me responde, esquece, começo já a fazer, nesse momento eu começo a fazer outros planos. Se eventualmente lá na frente ela me mandar mensagem, eu falo, você não me respondeu, eu fui fazer outra coisa. Claro, existem exceções, de repente ela fala, ai, desculpa, isso aconteceu, eu fiquei corrida no dia, mas vamos sair, vamos nos ver. Ok, beleza.
né? Eu não posso ser um bitolado também. Ah, não, você tinha que me responder até as 4 horas da tarde, né? Por favor, né? Equilíbrio, yin e yang. Mas entenda também que eu não, aí eu não vou ficar esperando a vida toda para decidir o que eu vou fazer para no final das contas ficar em casa sem fazer nada. Não, me nego, porque isso também atinge minha autoconfiança com o tempo que te devasta. Isso também serve por exemplo, de área profissional. Eu, por exemplo, é, o cara, eu vou fazer a mentoria com o cara. E o cara me demora mais de 15 minutos. A gente combinou um horário. Sem avisar. Porque daí eu também já, quem já fez mentoria comigo, sabe? De repente eu falei que a mentoria ia ser às 7 e eu te digo lá às 3 horas da tarde eu já te adianto. Porra, mano, aconteceu um imprevisto. Podemos colocar 7h30, 8 horas? Podemos, às vezes, deixar para amanhã? Mas eu aviso com tempo, eu não deixo o cara ficar sem saber que onde eu tô. Eu respeito os outros. Então, você não pode também ficar esperando que os outros decidam o que eles vão fazer da vida deles para depois você decidir o que você vai fazer da sua vida. Não. Eu tô vivendo a minha vida, né? Esquece essa. Próximo. Você pode se exercitar e se alimentar bem, mas se não lidar com as pessoas, com as coisas que acontecem no seu coração e na sua mente, ainda assim será um homem pouco saudável. Já conheci muitos sheds de VSM 10/10 completamente despedaçados por dentro. A verdadeira confiança em si mesmo não vem do seu físico, intelectual, conta bancária, seguidores no Instagram, saber seduzir ou ter relacionamentos de sucesso. A verdadeira confiança em si mesmo vem de saber que você vai estar bem, mesmo sem ter nada disso. Ou seja, aqui é uma mentalidade de você entender que, independente do que aconteça, do que seja apresentado na sua vida, e isso vai desde quebrei meu pé, acordei de mau humor, fulaninha terminou comigo, perdi meu trabalho, familiares que morreram ou que morrem, né? Que morrem, catástrofes naturais, pandemias, não importa o que aconteça, eu vou ficar bem. Você tem que ter essa mentalidade. Não pode, ai meu Deus, e se isso acontecer, o que será de mim? Não, isso você se torna um refém do seu próprio medo. Isso não quer dizer que você vira aí um Superman, que você tá preparado aí para tudo e bate de frente, não é isso, mas que, mano, lembra, voltando lá pro começo, que todas as experiências vão te ensinar alguma coisa. Tudo que acontecer vai te trazer um aprendizado e é aquilo que você precisava aprender naquele momento. Então é isso, aceita. Aceita que está no inferno e continua caminhando até sair dele. No final, eu sei que eu vou ficar bem. Esse final às vezes pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos às vezes, mas eu vou sair mais forte, né? Se eu continuar trabalhando, não ficar com mimimi. E esse cara é imbatível, mano. Esse cara, claro que vai ter que ser confiante, né? Porque ele, aqui, como eu digo nessa ideia, eu já vi muitos caras aí que têm dinheiro, que têm o shape, que têm o status, e os caras são uns gay, são uns viadinhos, são uns frouxos, são uns frouxos que quando a água bate da bunda, fraqueja. Seja porque fulaninha deu um pé na bunda deles, seja porque perdeu o trabalho, seja porque o cabelo tá despenteado, porque não tá com a roupa certa, porque, enfim. Então, não importa. Também tem a galera que eu coloco aqui, físico, intelectual, conta bancária, seguidores no Instagram. O cara arranja a desculpa que ele quer, mas eu não tenho shape, mas eu não tenho diploma, mas eu não tenho a grana, mas eu não tenho um status no Instagram que me ajudaria. Para. Se for o caso, percebe todas essas coisas que você não tem e vai atrás delas. E que você vai ficar usando desculpa? Não tem essa. Esse é o cara verdadeiramente confiante. Ele não precisa ter nada disso, mas ele precisa pelo menos ter uma direção para evoluir ou ter isso nesse caso. Próximo. Que conecta com o anterior. A falsa confiança vem em diferentes tamanhos e formas, mas em geral se resume a: número um, focar apenas em seus próprios desejos, vontades e ideias a ponto de impô-los nos outros. 2,
Não aceitar responsabilidade pelos seus erros. 3, nunca admitir falhas e ou culpar os outros pelos seus problemas. E 4, se esforçar para fazer os outros se sentirem inferiores para que você pareça melhor. Isso daqui já fica também a recomendação de livro, As 48 Leis do Poder, que eu vou fazer uma aula em breve sobre esse livro. Mas eu digo em relação a essa sinfonia de ideias, porque é um ótimo livro para você fazer a leitura das pessoas e entender o porquê delas serem como elas são e agirem como elas agem. Então, aqui, por exemplo, quando você vê uma pessoa que finge ter uma confiança, essas são as clássicas maneiras como essa pessoa projeta uma confiança que ela não tem. É uma confiança falsa. Então, vamos lá, break it down cada uma. Focar apenas em seus próprios desejos, vontades e ideias, a ponto de impô-los nos outros. Ou seja, só o que ela fala, só o que ela diz, só as vontades dela são importantes. Ela tem uma falta dentro dela, que é por isso que ela precisa, na cabeça dela, sempre estar em controle. É. Parte da confiança também é deixar o controle na mão de outras pessoas. Porque lembra que você sabe que sempre vai acabar bem. Você sempre vai estar bem. Se eu tenho essa necessidade o tempo todo de ficar controlando tudo, eu não sou um cara confiante. Eu sou inseguro, por isso que eu preciso ficar controlando tudo o tempo todo. Então, cuidado com essas pessoas. Número 2, não aceitar responsabilidade pelos seus erros, é claro, porque ele é tão confiante, ele é tão perfeito que ele não erra nunca, né? Então, quando você vê uma pessoa que nunca erra, que nunca pede desculpa, que sempre responsabiliza os outros pelos seus problemas ou pelos seus erros, essa não é uma pessoa confiante. Tudo ela justifica. Esse é o padrão, na verdade, a patologia desse comportamento. Ela sempre justifica. Nunca é erro dela. Ah, mas eu estava cansada. Ah, mas o carro quebrou. Ah, mas estava chovendo. Ah, mas você também fez aquilo ou falou aquilo. Ah, mas você poderia ter falado. Nunca se responsabiliza de nada. Sempre justifica. Uma pessoa que tem uma falsa confiança. Número 3, nunca admitir falhas e sempre culpar os outros pelos seus problemas. Foi muito do que eu falei também agora no ponto anterior. E por último, se esforçar para fazer os outros se sentirem inferiores para que você pareça melhor ou maior. Então, aquele cara que o tempo todo coloca os outros para baixo, ele não é confiante. Porque a única maneira que ele consegue de se sentir bem com ele mesmo é colocando os outros para baixo. Não quer dizer que você não deve nunca zoar ninguém e fazer piada e, em determinados momentos, intencionalmente colocar fulaninho ou fulaninha para baixo, porque ela tem que aprender uma lição e com você já deu, né? Mas se você pega uma pessoa que tem a necessidade o tempo todo de ficar colocando os outros para baixo, ela não é uma pessoa confiante. Esquece essa pessoa, né? E a maioria das vezes o melhor que você faz é se afastar. Continuando. Permita-se sentir, permita-se admitir emoções negativas. Muitos acreditam que ao admitir emoções, isso mostra fraqueza. Mas compartilhá-las com confiança é diferente. Isso porque todos temos essas emoções. Ao compartilhá-las, as pessoas se conectam com a experiência e te respeitarão por você compartilhar algo que elas teriam medo de fazer. Isso não quer dizer ser um chorão que se abre com qualquer um na primeira oportunidade. É simplesmente a mentalidade de posso conversar sobre qualquer coisa sem medo. É isso. Você não está escondendo nada. Você não tá fingindo ser um cara que você não é. Eu tenho momentos que eu tô triste, tenho momentos que eu tô chateado, tenho momentos que tenho raiva, tenho momentos que faço merda, que me arrependo de falar coisas que às vezes eu falei pra alguém ou pra mim mesmo, ou coisas que eu não, que eu peco, né? E é parte da humanidade. Todo mundo é assim. E o cara que é o perfeito, o que nunca erra, né? Ui, olha só, o filho de Deus, o Zeus na Terra, a perfeição. Para, não. E a consequência é que as pessoas se sentem mais seguras, confiantes, se sentem mais à vontade, se sentem simplesmente melhor na sua presença, porque você é um cara que não traz essa perfeição. Imagina um cara que muitas vezes acaba entrando em discussõezinhas bestas porque a mina dele deixou a escova de dente no lugar errado da pia. E tem que ser perfeitinha do jeito dele, porque senão ele tem um ataque de nervos.
Porra, brother. Você tem um problema sério, né? Que faz as pessoas se afastarem de você. E aí, sempre lembrando que não quer dizer que você vai se abrir e vai não ter medo de falar sobre nada na sua vida, que você vai chegar nas pessoas vomitando suas emoções. É muito pelo contrário, né? Não é para ser um bebê chorão que, na primeira oportunidade, sai falando sobre seus problemas. Não. Quer dizer simplesmente que você não tem problemas em falar sobre eles. Ponto. Vamos pro próximo. No momento em que comecei a compartilhar inúmeros aspectos vulneráveis a respeito de mim, que não queria que ninguém soubesse, foi quando comecei a descobrir quem eram os meus amigos de verdade, minha verdadeira família, e comecei a ser mais confiante do homem que sou e me apaixonar cada vez mais por mim mesmo. É uma vida muito triste e dura viver sem se apaixonar por si mesmo todos os dias, olhar no espelho e pensar: caceta, eu amo esse cara. Isso começa com você ser verdadeiro com você mesmo. Não fingir quem você, não tentar ser quem você não é, não fingir ser uma pessoa que aquela mulher ou aquela pessoa você acha que se sentiria atraída por você, né? Então eu vou fingir ser um cara que gosta de MPB porque ela é uma feminista esquerdista da USP. Então eu vou falar para ela que o socialismo é o melhor que pode acontecer no planeta. Vamos para Cuba viver nossos sonhos, meu amor, dançar reggaeton na praia, enquanto gritamos Viva Fidel. A feminista vai ficar, meu Deus, da onde saiu esse cara? Pois é, mas no final das contas você tá vendendo sua alma pro diabo, não seja esse cara. É, da mesma forma que você não faria com qualquer outro aspecto político ou religioso, social, de que você não é verdadeiramente aquela pessoa. Não. É, quando você começa a se aceitar, aí sim você se torna livre. Vamos pro próximo. Seja contagiantemente positivo. A mentalidade é simplesmente que o seu objetivo social é se divertir. Sinais clássicos de confiança: sorriso grande e risada alta. Porém, o que é realmente contagioso é a sua reação quando as pessoas embarcam na sua energia. Encoraje-as a brincar e a serem bobas com você. Isso não é ser falso, é estar em contato com o seu humor e a sua positividade. Essa daqui é como posso dizer, um mandamento da Bíblia social sem mimimi, carismática, adicionando. É porque se você é um cara contagiantemente positivo, você entende que o seu objetivo é se divertir, você quer fazer as pessoas rirem, você quer rir, você quer levar a vida de forma leve. Por isso que eu brinco com as pessoas, por isso que eu faço perguntas inusitadas, evidentemente não ofensivas. É por isso que eu tento criar esses momentos de interação, porque eu quero trazer essa positividade. E aí o sinal clássico de confiança qual que é? O sorriso alto, o sorriso grande e a risada alta. Isso daqui você já deve ter vivenciado em uma forma ou de outra. De repente você está com seus amigos e vocês estão ali numa conexão profunda, rindo de histórias, tal, rindo, rindo, e aí de repente as pessoas começam a olhar para vocês. E tipo, o que que esses caras estão rindo, né? E muitas vezes as mulheres olhando no sentido, eu quero fazer parte dessa energia, eu gosto disso daqui. Porque vocês estão ali naquele momento exalando essa energia e é contagiante. Vocês estão dando risada, estão rindo, tá positivo. E aí é o que eu falo aqui no final. Quando você contagia as pessoas com as suas ações, as suas, principalmente nesse caso, reações, as pessoas embarcam eventualmente nessa sua energia. E aí cabe a você encorajar as pessoas a brincar também, a serem bobas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se uma pessoa ali fez uma piada, tentou ser engraçado, não corta ela assim brutalmente. Engaja, fala, pô, vamos, mesmo que essa piada tenha sido horrível, engaja ela, fala, vai, essa daí você mandou mal, hein? Mas você é tão mal, tão ruim essa sua piada que acaba sendo boa. Tem que brincar, tem que trazer esses momentos. A pessoa vai ficar mais é, relaxada do seu lado. E isso não é ser falso, isso é estar em contato com o seu humor e a sua positividade. Importantíssimo, do que ser esse cara para baixo, fechado, que não olha para ninguém, que não fala, que não brinca. Não. Próximo.
Atenção à sua postura. Nada sugere mais insegurança do que ombros desleixados e cabeça inclinada. Tome os seguintes passos para ajustar a sua postura. Enquanto está sentado, puxe o peito para frente e empurre os ombros para trás. Mantenha a cabeça erguida. Caminhe com as costas eretas e a cabeça erguida. Dê passos medidos e role os ombros para trás. Esse aqui é a primeira forma. Se você pegar quando um policial na China faz um enquadro num chinês, depois coloque no Google. Posição de enquadro na China. O cara é obrigado a enfiar a cabeça no meio das pernas e abaixar a cabeça assim. Por quê? Porque essa é uma das posições mais submissas que você pode submeter um ser humano a fazer. E o estado físico dele vai, afetar o estado mental. Então, ele vai se sentir ainda mais submisso. Então, quando você fala, quando eu falo, né, a importância de quando você está sentado, puxe o peito para frente e empurre os ombros para trás, mantendo a cabeça erguida. Então, por exemplo, hoje eu estava eu falei para vocês que fui no dentista. E aí, parei para almoçar num lugar, tava sozinho, era hora de almoço, assim, aqui no Brooklyn, um lugar onde tem vários escritórios e tal. Então o restaurante estava bem cheio, muitas pessoas, e eu tava sozinho. Eu falei, eu vou sentar e não vou ficar com o meu celular, né? Como muitas pessoas sozinhas fariam nesse momento. Vou sentar de forma ereta e vou encarar o ambiente, olhar para as pessoas, né? Observar, com meu peito estufado, meus ombros para trás. Porque eu sei que isso também é o que vai gerar essa confiança dentro de mim. Não uma confiança que necessariamente eu precise usar neste dia, mas o acúmulo dela é como se fosse um pequeno exercício que eu faço, né? Ah, imagina que você trabalhe a 2 quilômetros do seu trabalho. Se você for durante 3 dias a pé trabalhar, e voltar para sua casa a pé, você não vai notar grandes diferenças no seu corpo. Mas se você fizer por um mês, essa pequena caminhada de 4 quilômetros durante um mês, você vai notar muitas diferenças no seu corpo. Então, é a mesma forma, não é porque eu preciso me sentir mais confiante porque eu vou chegar numa mina, porque eu vou sair com uma mina, porque eu vou ter um negócio, uma reunião de trabalho, eu vou ter que fazer um pitch de vendas, que eu vou só nessas situações incorporar essa postura. Não, vou fazer isso sempre, para o meu cérebro também entender que essa é a minha postura, que essa é a minha confiança. E aí, por último, caminhe com as costas retas e a cabeça erguida, dê passos medidos e role os ombros para trás. É um cara que sabe se movimentar, né? Dançar te ensina muito isso. Ter as costas retas, a cabeça erguida, passos medidos. Então, é importante também, porque o seu estado físico vai afetar o seu estado mental. E para ser um cara estoico e não ter o seu estado mental afetado por babaquices, é importante prestar atenção no seu estado físico, nas suas posições, nas suas posturas, como você está sentado, como você caminha, como você se vira para falar com as pessoas. Você olha para as pessoas quando você fala com elas, você fica de cabeça baixada. As pessoas olham no seu olho, você olha de volta no olho delas. Quando você cumprimenta as pessoas, você realmente aperta a mão delas, falando: Oi, aqui estou, sente minha presença. É importante. Perfume também. Perfume é uma ótima maneira sutil de você ter uma postura que você percebe que as pessoas, elas começam a olhar para você pelo simples fato de você estar cheiroso, né? Ajuda, né? Que você ser um cara fedido que as pessoas se afastam. Acontece. É, Continuando, deixa eu ver quantas mais tem. Um, dois, três, quatro. Tem quatro mais, então vamos lá. Consciência dos movimentos. A maneira como você move seu corpo diz muito sobre o quão seguro é. Estar ciente disso tornará seus movimentos mais atraentes. Ande mais devagar do que normalmente faria e mantenha os seus movimentos controlados. Tais ações indicam que você está confortável com o mundo à sua volta e principalmente consigo mesmo. Tenha consciência de sua tonalidade. Isso é grande parte da linguagem corporal. Diminua a velocidade de sua fala e mantenha um volume constante. Aqui não tem nem mais do que eu agregar, é ela por si só. Self-explained, autoexplicativa. É palavra por palavra. Depois veja aí no seu
no seu Instagram. Essa daqui é incrível. Continuando. Contato visual, não tenha medo de olhar ao redor. Você pode chamar a atenção de uma mulher e simplesmente olhar para ela. E nesse caso, manter um olhar por mais um segundo pode até mesmo estabelecer uma conexão com ela. Mantenha o olhar no horizonte enquanto caminha. Fazer isso faz você parecer mais acessível e sociável. Não tenha medo de ser expressivo através dos seus olhos. Ampliá-los com surpresa ou reduzi-los quando está cético mostra que você está engajado e prestando atenção nos outros. Isso daqui é uma ótimos aprendizados que você tem muitas vezes quando você faz teatro, por exemplo, né? Tem gente que não consegue se expressar. Sabe o que sente, mas não consegue expressar isso. E isso tem que ser também através da sua escuta ativa, por exemplo, quando você demonstra dúvida ou surpresa. A pessoa fala algo legal, você fala, uau, ó, isso, o leve aqui, ó, só uau, uau, ou será? Você tá falando com a pessoa aqui, você só. Hum, hum. Vocês veem essa cara, vocês entendem mais ou menos o que está acontecendo. Ou seja, você se expressa com a sua cara. Tem que saber, tem que olhar no espelho. Recomendo o exercício a todos. Ir na frente do espelho e fazer caras e bocas. Fazer cara de sério, de triste, de surpresa, de emocionado, de raiva, de tô puto, mas não vou falar nada. Por favor, não quero responder agora. Quero trocar ideia, quero falar, quero me conectar, fazer todas essas caras no espelho para entender como você pode usar a ferramenta. Vai te fazer muito bem. Vamos para a próxima. Preste atenção nas pessoas ao seu redor, seja qual for o ambiente. Ao conversar, certifique-se de estar ativo na interação. É educado e sinaliza que você é capaz de prestar atenção às pessoas à sua volta. Acene com a cabeça para confirmar que está ouvindo o que está sendo dito. Ao falar com mais de uma pessoa, periodicamente mude o centro focal, olhando ao redor para os outros do grupo e jamais pegue o telefone enquanto alguém estiver falando. Isso sinaliza desinteresse e falta de educação. Você vê que eu pulei algumas etapas lá atrás, quando eu já falei sobre esse ponto de celular na mão e atenção. Mas isso daqui também é um, um mandamento, se poderia dizer, de um cara carismático social. Então, olhar para todo mundo, balançar a cabeça, demonstrando que você está ouvindo o que a pessoa está falando, olhar para todas as pessoas quando você fala, ah, e fazer perguntas nesse sentido que demonstrem que você está prestando atenção. Então, por exemplo, a pessoa fala que tem uma relação muito próxima com o pai dela, porque quando eles eram pequenos, ela surfava com ele. E aí ela também lembra de sempre tomar sorvete. Quando ela tomava sorvete na praia. Inclusive, o sorvete favorito dela é baco de latte. Aí a pessoa pega e fala: Nossa, você gosta do baco de latte? Eu também gosto de baco de latte. Brother, ela acabou de falar do momento muito pessoal que ela tinha uma memória com o pai dela. E você decidiu falar sobre sorvete. Você não tá prestando atenção. Você não tá tendo uma escuta ativa para fazer essa mulher ou essa pessoa também perceber que você tá prestando atenção nela, né? Então, prestar atenção nas pessoas é isso. É você realmente não ficar pensando o próximo que você vai falar, mas o que que essa pessoa tá me falando? E quando ela foi pra praia, ela criava momentos memoráveis com o pai dela. Uau! Eu tenho momentos assim com meu pai também. Quais são os paralelos que eu posso cruzar entre nós? Essas memórias, né? Porque eu estou prestando atenção. Próxima. E a última. Quando você se torna um homem sem mimimi e um artista na arte de se conectar com pessoas, descobre que existe pau no cu negro, branco, gay, lésbica, hétero, baixo, gordo, magro, rico ou pobre. Você acaba não se importando com nenhuma destas merdas e se você é gentil comigo, eu vou ser com você. É simples assim, sem motherfucking mimimi. Essas são as 18 sinfonias de ideias
estoicas que eu tinha para hoje. Se você está vendo ao vivo, continuamos mais um pouquinho. Se você está vendo gravado, muito obrigado por ter visto até aqui. Me diz o que você achou, comenta aí embaixo. Fala qual foi a ideia que mais fez sentido, o que não fez. Mas lembra de não encher o saco e não ter mimimi. Sem mimimi.